Você já se pegou pensando se passou do limite? Já sentiu aquele aperto no peito ao revelar seu número de parceiros sexuais e perceber um olhar diferente do outro lado? Ou talvez tenha sentido vergonha, não por você, mas pelo julgamento que sabe que virá. A pergunta é simples, mas carrega o peso de séculos de moralidade, repressão e hipocrisia. Afinal, quantos parceiros sexuais são demais? Se essa dúvida já atravessou seus pensamentos, seja com culpa, curiosidade ou puro medo de ser julgado, então este vídeo é para você. Mas antes, já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, deixa seu like e comenta aqui embaixo. Você já mentiu ou escondeu seu número de parceiros por medo da reação? Porque hoje a gente vai falar a verdade nula e crua, sem filtro, sem rodeios, sem moralismo barato. Vamos começar com uma provocação. Porque essa pergunta só existe quando falamos de pessoas, especialmente mulheres, que ultrapassam um certo limite imaginário. Porque nunca existe essa mesma preocupação com quem teve poucos parceiros. Porque nunca perguntam, você teve parceiros de menos? A resposta é simples, porque essa discussão nunca foi sobre quantidade, sempre foi sobre controle. A sociedade construiu um padrão onde a liberdade sexual é constantemente policiada, especialmente para mulheres. Um homem com muitos parceiros é chamado de experiente, uma mulher com o mesmo número é chamada de promíscua. E isso diz muito mais sobre a estrutura social do que sobre a vivência individual. Agora, vamos ao que interessa. Existe um número certo? Não. Nenhum estudo sério no campo da psicologia, sexologia ou sociologia conseguiu definir um número ideal de parceiros sexuais. O que existe são padrões culturais, que variam de país para país, de época para época. Nos Estados Unidos, por exemplo, pesquisas apontam que a média de parceiros ao longo da vida gira em torno de 7 a 8. Já em países mais conservadores, como a Índia, esse número é muito menor. Em regiões mais liberais da Europa, pode ser bem mais alto. Mas sabe o que isso significa? Que o número em si não importa. O que importa é o contexto, a motivação, o quanto aquela experiência foi consensual, saudável, respeitosa, com o outro e consigo mesmo. Porque o problema nunca foi transar com muitas pessoas. O problema é transar por carência, por vazio, por necessidade de aprovação. É transformar o sexo em anestésico para não sentir. É buscar no outro a validação que falta em si mesmo. Isso, sim, merece atenção. E isso pode acontecer tanto com quem teve 3 parceiros, quanto com quem teve 30. E aqui entra a parte mais delicada, o julgamento interno. Quantas vezes você já se pegou diminuindo o próprio valor por causa do seu histórico sexual? Ou tentando justificar suas escolhas, ou aceitando relacionamentos ruins porque achava que seu passado o tornava menos digno de um amor de verdade? Essa é a grande armadilha. Acreditar que o seu passado sexual define a sua capacidade de ser amado. Isso é mentira e das mais cruéis. Ninguém é digno de menos porque viveu intensamente. Ninguém vale menos porque experimentou. Ninguém perde valor por ter explorado o próprio desejo. O que machuca não é o número, é o julgamento. E agora vamos falar da outra ponta, o ciúmes retroativo. Sabe aquela pessoa que fica obcecada com o número de ex-parceiros do outro? Que pergunta com insistência, que investiga, que compara? Isso tem nome, insegurança. E não tem nada a ver com o outro, tem a ver com a própria autoestima de quem pergunta. Ciúmes do passado não é prova de amor, é sinal de controle, de tentativa de dominação emocional. E quem ama de verdade sabe, o que importa não é onde a pessoa esteve, mas onde ela escolhe estar agora. Você não é seu passado, você é a sua escolha de hoje. E se alguém te olha com desdém por causa da sua história sexual, essa pessoa não está pronta para dividir a vida com você. Mas vamos aprofundar, porque esse tema mexe tanto com as pessoas. Porque o sexo ainda é visto como moeda moral, como se existisse um banco onde quanto mais você usa, menos você vale. E isso, além de absurdo, é perigosamente desumano, porque apaga a subjetividade, reduz a experiência humana a uma contagem fria e ignora tudo o que realmente importa: o respeito, o cuidado, o desejo sincero,
a presença. Você pode ter dormido com 100 pessoas e ser infinitamente mais íntegro, amoroso e respeitoso do que alguém que só transou com uma, mas mentiu, traiu, feriu. O número nunca conta a história inteira. E agora, um ponto que ninguém gosta de admitir. O julgamento vem muitas vezes de quem não teve coragem de viver, de quem se reprimiu, de quem sente inveja da liberdade alheia, mas não tem coragem de bancar a própria. É mais fácil julgar o outro do que encarar os próprios desejos escondidos. Liberdade incomoda, principalmente quando é feminina, porque uma mulher livre quebra o pacto do silêncio, expõe as hipocrisias, desafia o modelo. E isso assusta, porque, no fundo, muita gente ainda acredita que o valor de uma mulher está entre as pernas e não entre as ideias. Mas e os relacionamentos? Existe impacto real do número de parceiros em relações futuras? Depende, não do número, mas do que foi aprendido com cada experiência. Se cada encontro foi uma repetição do mesmo vazio, a pessoa vai chegar cansada, amargurada, desconectada. Mas se cada encontro foi uma expressão do desejo, uma troca sincera, ainda que breve, a pessoa pode chegar inteira, madura, com clareza do que quer e do que não quer. A quantidade só assusta quem ainda vive preso ao mito da pureza, à fantasia de que, quanto menos se viveu, mais valor se tem. Mas a verdade é outra. Quanto mais conscientes foram as suas escolhas, mais valor você dá ao que sente. Não é sobre estatística, é sobre consciência. E é por isso que no próximo bloco eu vou te mostrar como responder a quem te julga, como lidar com a insegurança no parceiro, como olhar para o próprio passado sem culpa e como transformar sua história sexual em uma narrativa de liberdade e não de vergonha. Vamos continuar essa conversa com a coragem que ela exige. Porque se tem algo que essa pergunta, quantos parceiros sexuais são demais, escancara, é o quanto ainda estamos presos à ideia de que o corpo do outro é terreno moral público. Que o que cada um viveu entre quatro paredes precisa, de alguma forma, ser confessado, medido, pesado, validado. Mas validado por quem? Se alguém precisa saber quantas pessoas você já transou para decidir se você merece respeito, amor ou lealdade, essa pessoa não está buscando parceria, está buscando controle, está tentando encaixar você numa caixinha confortável para o próprio ego. E o amor verdadeiro, nunca nasce do controle, nasce da aceitação. Então, como lidar quando alguém pergunta quantos parceiros você já teve? Você tem todo o direito de responder com sinceridade, de esconder se quiser, ou de devolver com outra pergunta. Por que esse número importa para você? Porque, veja, se alguém te ama, esse tipo de estatística não deveria ser um critério de escolha. E se for, talvez você esteja diante de alguém que ainda mede valor humano por conta de cama, e isso diz mais sobre ele do que sobre você. Agora vamos virar o espelho. E se é você que sente desconforto com o passado do outro? Tudo bem sentir. Somos humanos. Temos inseguranças, medos, dúvidas. Mas o problema não é sentir, é o que você faz com isso. Se o passado do outro te machuca a ponto de sabotar a relação, talvez o problema não esteja no outro, está em você, no que você não curou, no que você precisa trabalhar. E aí entra uma escolha: crescer ou controlar. Crescer é olhar para dentro e entender que a dor não é o que o outro viveu, é o que você interpretou disso. É o que isso aciona em você. É a fantasia de que, para ser amado, o outro precisa ser limpo, inexperiente, exclusivo. Mas ninguém é novo. Todo mundo já passou por histórias, por afetos, por erros. E isso não diminui ninguém. Pelo contrário, quem já viveu mais tem mais chance de amar melhor, com mais presença, mais clareza, mais respeito. Sabe o que é perigoso? Pessoas que nunca se permitiram sentir prazer, errar, explorar, mas acham que podem ensinar o outro a viver.
Pessoas que confundem repressão com moral, que não conseguem sustentar o desejo do parceiro porque nunca bancaram o próprio. Essas são as que mais machucam, porque projetam no outro o desconforto com o próprio corpo, com o próprio desejo. Então, se você está com alguém e o número de parceiros dela te incomoda, pergunte a si mesmo: o que exatamente me incomoda? É a comparação? É a ideia de não ter sido o primeiro? É o medo de não ser o melhor? É a insegurança de que ela não vai me valorizar? A raiz quase sempre é autoestima. E a cura começa quando você entende que ser escolhido agora vale mais que qualquer história passada. E quanto a você? Como olhar para o seu próprio histórico sem vergonha? Você não deve desculpas por ter vivido. O seu corpo não é lugar de culpa. A sua história não precisa de purificação. Cada pessoa que passou pela sua vida deixou uma marca, sim. Mas quem você é hoje é quem importa. E se você aprendeu com o passado, então ele foi válido. Mesmo os encontros ruins, mesmo as relações rasas, tudo vira bagagem, desde que você saiba o que levar e o que deixar para trás. Quer transformar a culpa em força? Comece contando a sua história com verdade. Não precisa gritar aos quatro ventos, mas pare de se esconder, de se diminuir, de aceitar pouco por achar que não merece mais. Você merece. Não por ter vivido menos, mas por ter sobrevivido ao julgamento, à repressão, às expectativas dos outros. E ainda assim estar aqui, querendo amar de novo. E se isso não é valor, o que é? E para quem julga, uma provocação. Quantos parceiros são demais para alguém que se ama? Quantas experiências são excessivas para alguém que vive com consciência? Quem define esse número? A igreja? A família? A cultura? A opinião de um ex? Um parceiro inseguro? Não. Quem define é você. Só você. E ninguém mais. Se alguém te perguntar de novo quantos foram, você pode sorrir e dizer: o suficiente para saber o que não quero mais, suficiente para me conhecer, suficiente para não aceitar menos do que mereço. E talvez essa seja a melhor resposta. Porque, no fim, a pergunta certa não é quantos parceiros você teve, mas sim com quantos você foi você de verdade. Quantos te viram? Quantos te respeitaram? Quantos fizeram você se sentir segura, desejada, livre? Essa é a contagem que importa. Se esse vídeo te fez pensar, sentir, refletir, deixa seu like agora. Comenta aqui embaixo. Você já foi jogado por seu passado? Já julgou alguém? Vamos conversar, sem censura, com maturidade, com verdade. E claro, se inscreve no canal, ativa o sininho. Aqui a gente fala tudo aquilo que muita gente pensa, mas ainda tem medo de dizer. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá. Com liberdade, com consciência, com coragem.